Por que uma força armada pintaria seus aviões, navios e veículos de rosa? Essa camuflagem realmente protegeu os combatentes? Se sim, por que não vemos mais ela sendo utilizada atualmente? Ou isso foi apenas um teste aleatório que não funcionou e acabou ceifando a vida de jovens soldados? Camuflagem, o início. Pois é, durante a Primeira Guerra Mundial, as Forças Armadas Britânicas sentiram a necessidade de usar camuflagem rosa para ocultar seus veículos de possíveis opositores. Mas, nos conflitos humanos, nem sempre foi necessário se preocupar com camuflagem, pois os combates aconteciam em campos abertos, a uma distância muito curta dos adversários. Eram literalmente lutas corpo a corpo, já que o inimigo estava a poucos metros. Não havia necessidade de pensar em ofuscamento, ocultação ou dissimulação por camuflagem, nem para os guerreiros e nem para as ferramentas, já que esse tipo de recurso se tornaria inútil diante das pequenas distâncias envolvidas nessas disputas. Nessa época, os combates não aconteciam apenas entre duas pessoas, mas sim entre milhares de homens lutando muito próximos em um campo de batalha completamente ofuscado pela fumaça de pólvora negra usadas em mosquetes e canhões. E aí surgiu um problema. Como um comandante identificaria qual é o seu exército e quais são seus inimigos entre aqueles milhares de combatentes? A solução para resolver isso foi vestir todos os seus guerreiros com uniformes de cores muito brilhantes e altamente contrastantes, como vermelho, amarelo e azul, o que permitiu que fossem reconhecidos à distância pelos seus líderes. Inclusive, outra coisa que auxiliava bastante os superiores a localizarem e coordenarem as tropas naquela bagaça era o uso de grandes bandeiras portadas pelos soldados. No entanto, essa solução logo se tornou ineficiente. É que com a popularização dos rifles de precisão e os sistemas ópticos de mira, esse tipo de uniforme chamativo e sem nenhum tipo de camuflagem foi caindo em desuso, visto que agora as batalhas aconteciam a distâncias cada vez maiores. Não era mais aquele tumulto de gente se engalfiando, não. E um soldado com uma blusa completamente vermelha era na verdade um alvo. Morri! Já que se destacava no ambiente, praticamente chamando as balas para si. Sem contar também com os aviões de observação, que lá do céu poderiam identificar uma tropa ou equipamento militar, como um tanque ou veículo, a quilômetros de distância. Foi aí que os exércitos passaram a usar cores que se misturavam mais com o terreno, como caque, cinza ou verde-oliva, e até mesmo branco para situações de neve, tanto para os combatentes quanto para os equipamentos militares. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, um novo tipo de missão desafiou os padrões e as cores de camuflagem que já haviam sido criados até aquele momento. E foi assim que surgiu a camuflagem rosa. Pois é, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns comandantes entenderam que essas camuflagens de cores como verde-oliva, caque e cinza não atendiam às necessidades de um determinado tipo de missão. Para esse novo tipo de tarefa, a camuflagem rosa seria a mais apropriada. Eles estavam certos ou isso foi um grande erro estratégico? Para responder isso, é importante conhecer um novo tipo de missão que se tornou comum durante a Segunda Guerra Mundial: destruir alvos militares ou civis por meio de aviões bombardeiros. Nessa época, a tecnologia das bombas e as técnicas empregadas ainda não eram muito eficientes para garantir precisão do ataque, o que tornava difícil acertar o alvo. O mais comum, na verdade, era errar. É que as bombas da época não eram guiadas. Na prática, eram simples bombas de queda livre. Elas apenas eram puxadas pela gravidade e não continham nenhum sistema de orientação, como GPS ou infravermelho. Você solta e torce que acerte. Negócio raiz. Muitas vezes, dezenas de bombas eram lançadas na expectativa de que alguma de fato atingisse
o alvo desejado. Mas podiam não acertar, né? E é aí que entram algumas de nossas cobaias. Pilotos britânicos tinham que fazer uma missão muito importante e perigosa, quase suicida. Pegar seus Spitfires, voar até o local do ataque, fotografar o território para que os danos causados pelos bombardeios fossem avaliados. Dessa forma, ao retornarem para o solo com as fotos, pessoas analisariam as imagens e veriam se as bombas tinham de fato atingido o alvo estabelecido ou se era necessário novos ataques. Os aviões utilizados pelos pilotos, os Spitfires, eram aviões de combate bastante rápidos e manobráveis. Um dos melhores da Força Aérea Real na época. Mas, detalhe, como sua missão era fotografar o território e não lutar, as armas das aeronaves foram removidas e substituídas por tanques de combustível para aumentar o seu alcance, permitindo que voassem por toda a Europa ocupada, chegando até o Mar Báltico. E já que voavam sem armas no território inimigo, esses aviões acabavam se tornando alvos fáceis para as aeronaves interceptadoras e para o fogo antiaéreo vindo dos canhões em solo. Tais voos eram feitos principalmente ao amanhecer ou entardecer, e foi por isso que tiveram a ideia de pintar os aviões de rosa, justamente para tentar fazer com que essas aeronaves se misturassem com o céu em horários específicos do dia, como o nascer e o pôr do sol, quando o céu e as nuvens ficavam em um tom bastante avermelhado. Porém, os comandantes militares logo perceberam que um like não tinha como ser camuflado de rosa. É sério, clica aí no joinha e você vai ver que ele até mudará de cor, mas não será pro rosa, não mesmo. Aproveita o embalo e comenta aí se você teria coragem de ir para o campo de batalha usando uma camuflagem rosa. Você se sentiria mais protegido? Mais intimidador? Se inscreve também, vai, não custa nada. Você recebe novos vídeos e ajuda muita gente. Mas não pense que foram só os pilotos que se tornaram cobaias, não. Os marinheiros foram juntos também. É que Louis Maupaben, gente grande, comandante supremo lá no Sudeste Asiático, estava escoltando um comboio de navios até que notou que um deles desapareceu da vista antes dos outros. E adivinha que cor ele tinha? Pois é, rosa. Olha ele aí. E aí, o cara ficou convencido de que essa cor era excelente para confundir o inimigo no amanhecer e ao entardecer. Então, determinou que todos os contratorpedeiros de sua flotilha fossem pintados com um tom de rosa que ficou conhecido como Rosa Maupaben, nome do seu criador. Algumas histórias também contribuíram para popularizar a ideia de que essa camuflagem funcionava muito bem. É o caso do cruzador HMS Quênia. Relatos afirmam que os alemães atiraram nele por vários minutos com canhões costeiros, mas que ele sofreu apenas pequenos danos, saindo praticamente ileso do confronto. E claro, isso foi atribuído ao Rosa Maupaben, o que levou muitos capitães de outras embarcações a uma crença muito forte naquela cor, fazendo com que pintassem seus contratorpedeiros e cruzadores com ela. Mas você acha que acabou por aí? Claro que não. Houve até mesmo Land Rovers camuflados com tal tonalidade, apelidados carinhosamente de panteras cor-de-rosa. Nem a roda escapou. E tudo começou quando um desses aviões rosas caiu no deserto, e as equipes de buscas, compostas por guerreiros do Serviço Especial Britânico, demoraram uma eternidade para encontrá-lo. Experientes como eram naquele tipo de ambiente, eles se surpreenderam com a dificuldade que tiveram, atribuindo isso à cor Rosa Maupaben. E já que eles pilotavam suas Land Rovers naquela região, ficaram convencidos de que aquele tom era muito eficiente na camuflagem de seus próprios veículos. Mas a camuflagem rosa funcionava? Embora forças terrestres, navais e marítimas estivessem usando, o Rosa Maupaben tinha alguns problemas. O Rosa Maupaben era apenas mais um desses vários padrões criados na época. Não havia nenhuma estatística que comprovasse algum resultado, bom ou ruim. O que havia efetivamente eram pessoas que acreditavam que essa cor trazia melhor performance. Segundo alguns especialistas,
na melhor das hipóteses, o rosa Malpaben seria equivalente aos cinzas neutros que já eram usados em embarcações militares na época. 2. Embora supostamente o rosa Malpaben fosse bom para o amanhecer e entardecer, ele se destacava na maior parte do tempo, ou seja, durante a luz do dia, período em que o céu já não era mais avermelhado, e sim azulado. Nesse caso, o tradicional cinza de guerra era muito mais eficaz. 3. Não havia um padrão na fabricação das tintas. O negócio era meio bagunçado. Por causa disso, alguns barcos saíam com um tom mais avermelhados do que o pretendido, chamando mais atenção para si do que outros em um conflito armado. No curso da história, muitas decisões estratégicas foram tomadas por líderes militares e governamentais, algumas das quais baseadas na mera suposição e convicção, em vez de evidências concretas. A camuflagem Malpaben talvez seja um exemplo disso. Ao pintar navios, aviões e veículos com essa cor, esperava-se confundir o inimigo e proteger vidas. No entanto, esses resultados foram atingidos? Não sabemos. Confiando no rosa Malpaben, soldados e pilotos enfrentaram missões perigosas, fogo inimigo e arriscaram suas vidas, enquanto acreditavam em estratégia questionável. É ético arriscar vidas alheias com base em suposições e crenças? É correto submetê-las ao perigo sem evidências concretas que respaldem tais ações? No caso da guerra, parece que sim. Pois é, se você gostou desse vídeo, aposto que gostará de conhecer uma das histórias mais incríveis sobre camuflagem naval. Tentaram camuflar um navio, fazendo ele se parecer uma ilha. Isso funcionou? Ou os marinheiros se deram mal nessa empreitada? Clica aí e a gente se vê logo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que acredita que o rosa é coisa de menina. Aposto que ele ficará surpreso em descobrir que o rosa pode ser coisa de forças armadas também. Até logo, tchau, tchau, combate conquista.